Graça e paz, irmãos. Último domingo do mês de fevereiro de 2021. E lá se foram 2 meses desse ano extraordinário, fora do normal que nós estamos vivendo. E eu li um texto que foi diferencial para mim e eu quero ler com vocês. O texto está no Salmo 33, no verso 22, e diz assim: Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Hoje, nesse dia, nesse último dia do mês de fevereiro, talvez o seu coração esteja abatido por uma notícia dolorosa que você recebeu. Existem milhares de pessoas recebendo uma notícia de morte por causa do coronavírus e o coração está em pedaços. Talvez a sua alma esteja triste porque você decepcionou alguém. Talvez hoje um fato tenha trazido angústia para o teu coração. Você olha para trás e tem muita memória amarga. Tem muita memória amarga. Você olha ao seu redor e ainda há muita coisa que mete medo no teu coração. No meu coração, mete o medo desse Covid. Muito medo. Você olha para o seu futuro e parece que tem um nevoeiro muito denso ali, né? Que a gente não consegue saber, parece que não tem uma luz aí no fim do túnel. O pessimismo parece tomar conta do seu coração. O pavor assalta, vem sobre nossa alma. O pânico rouba a nossa esperança. Nesse momento chamado hoje, é preciso levantar os olhos, inclinar os ouvidos para escutar, não as vozes desse mundo, mas as doces promessas do céu. A Bíblia nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que os esperam por ele, para o que esperam por ele, para a alma em que o busca. Lamentações 22 a 25. Não se desespere, espere em Deus. Não duvide, creia. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus que está no controle das circunstâncias. As misericórdias do Senhor são renovadas e porque elas são renovadas, nós podemos descansar. Não é que as situações não estejam difíceis, elas estão, mas nós podemos descansar, porque existe um Deus que controla todas as coisas. Existe um Deus que está com as nossas vidas nas mãos. E lá em Jeremias ele fala, ele vira para a minha vida e para a tua vida e fala assim: eu sei que pensamentos têm ao seu respeito e são os pensamentos de paz, para dar o fim que vocês merecem. As misericórdias renovadas, a certeza de que o Senhor, Ele sabe o fim de todas as coisas. Isso nos dá paz hoje, no último dia do mês de fevereiro. Hoje, em que toda a nossa região, de Presidente Prudente até Marília, está tudo no vermelho. Hoje, em que o nosso coração se aperta em dor por aqueles que estão perdendo a vida, por aqueles que estão em desespero. Hoje, as misericórdias do Senhor se renovam. Vamos orar? Amado, bendito Deus, graças nós te damos, ó Deus, pelo teu amor. Graças nós te damos porque o Senhor é perfeito em todas as coisas. Graças nós te damos, Pai, porque podemos descansar no Senhor. Podemos, ó Deus, colocar a cabeça no teu colo e saber, ó Deus, que todas as coisas estão embaixo do teu governo. Nós não entendemos, Deus. A gente não entende porque tem tanta gente morrendo. A gente não entende porque tem tanta dor. A gente não entende por tanto desespero. A gente não entende, Senhor, o que está acontecendo no mundo. Mas o que nós entendemos é
que o Senhor está no controle de todas as coisas. O que nós entendemos é que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. O que nós entendemos é que o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito. O que nós entendemos é que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O que nós entendemos é que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós queremos descansar em Ti, Senhor. Nós queremos, ó Deus, entregar dia após dia o nosso coração, as ansiedades, os medos, os pânicos diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nessa noite, Pai Celeste, em nome de Jesus, que a Tua paz, que o Teu conforto, ó Deus amado, venha sobre o nosso coração e que o Senhor possa continuar a ministrar a cada um de nós, para que nós possamos, ó Deus, entregar dia após dia o medo, dia após dia a angústia, dia após dia as ansiedades e dia após dia, Senhor Deus, o controle de todas as coisas, porque nós não temos. Nós somos gratos, ó Deus, porque podemos descansar no Senhor. Somos gratos porque podemos, ó Deus, nos colocar diante da Tua presença santa. O Senhor vem e derrama graça sem medida. O Senhor derrama, ó Deus, misericórdia sem fim. O Senhor derrama consolo para aqueles que choram. Em nome de Jesus, abençoa Teu povo com paz. Abençoa Teu povo com saúde. E abençoa Teu povo com renovo. Nós pedimos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu
provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me,
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Depois de 2 domingos em que nós fomos ministrados pela pastora Leonisa, depois, domingo passado, em comemoração ao aniversário da nossa igreja, pelo pastor Cleiton, hoje eu quero falar com vocês novamente sobre Neemias, no capítulo 2, do verso 11 até o verso 20. Se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar comigo, Neemias, capítulo 2, a partir do verso 11. Que nos diz assim: Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí da porta do vale, em direção à fonte do dragão, e ao portão do montouro, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei no portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu havia feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham! Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos da vergonha. E lhes declarei com a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei havia me falado. Então eles disseram: Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um homem chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi: O Deus dos céus é quem fará com que vocês sejam bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oh, glória! Nós vamos falar sobre reconstrução, a necessidade vital de reconstrução. Você já teve a experiência de iniciar um projeto? Quais foram os seus primeiros passos? É justamente sobre os primeiros passos numa grande obra que eu quero falar com vocês nessa noite. Porque depois de pedir permissão para ir para Jerusalém, para reconstruir, nós vimos isso lá no comecinho do capítulo 2, Neemias, ele trata exatamente do momento em que ele chega na cidade, as suas primeiras ações para realizar aquela obra que ele estava orando, meditando, estudando. A viagem da Pérsia até Jerusalém era muito desgastante. Mesmo assim, Neemias fez esse percurso para cumprir a obra de Deus. Ao chegar e andar pela cidade, ele se deparou com aquele cenário que era pior do que ele tinha imaginado. A gloriosa Jerusalém de Salomão estava destruída e humilhada. Ele chega dizendo no verso 17: Vejam a miséria em que nós estamos. A palavra hebraica traduzida por miséria pode também ter o sentido de calamidade. A situação era mesmo muito complicada. Neemias tinha muito trabalho para fazer, muito desafio pela frente, mas com a ajuda do Senhor, ele soube iniciar esse desafio com muita sabedoria. Nós vamos ver 5 questões sobre
reconstrução, a restauração, que não foram ignoradas por Neemias e que também não podem ser ignoradas por mim e por você nesse processo de restauração. A primeira, ele não ignorou o descanso. Antes de começar uma obra imensa que ele tinha pela frente, ele descansou. No versículo 11 do capítulo 2, ele fala: eu cheguei em Jerusalém e fiquei 3 dias. Depois de uma viagem extremamente cansativa, mais de 1.400 quilômetros. Pensa isso, no lombo do jumentinho, a pé. Pensa nisso. Andar de carro, todo esse 1.400 quilômetros para mais, que é bem mais, já é cansativo. Agora você imagina o lombo do animal. Neemias, ele fez uma pausa. A vontade dele de ajudar seus conterrâneos era imensa. De repente ele queria chegar em Jerusalém com aquela coisa, aquele impulso de já chegar e já pegar a pá do pedreiro, arrumar uns ajudantes, pendurar o prumo, fazer um discurso motivador para o povo. Falar: vamos, povo, vamos começar e vamos começar agora. Mas ele não fez isso. Ele tira 3 dias para descansar da fadiga da viagem, antes de tratar de qualquer negócio. Ele não acelera a ação e nem a conversa. Descansar antes de colocar a mão na massa é altamente benéfico. Esse tempo pode ser usado para reflexão, para renovação das forças, meditação na palavra, oração. A Bíblia deixa muito claro o equilíbrio entre trabalho e descanso. Você pode conferir em Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao 11, e no capítulo 23, no verso 12. Todo servo de Deus deve saber cuidar de si mesmo, da sua saúde física, depois do trabalho. Jesus, depois que trabalhou, ele chamou seus discípulos para descansar. Você vê isso em Marcos, capítulo 6, 31. Não confunda uma intensa atividade com espiritualidade. Não é se matar de trabalhar das 6 da manhã às 3 horas da madrugada que você é o mais espiritual. Não confunda a intensa atividade com a espiritualidade. Aprenda com Neemias. Você tem uma grande empreitada pela frente, igual ele tinha. Ele soube valorizar isso, ele sabia valorizar o que ele tinha para fazer. Mas antes de começar, ele buscou força, ele descansou. Segunda coisa, Neemias não ignorou a observação. Além do necessário e merecido descanso, Neemias também separou um tempo para fazer um levantamento da situação, ainda sem despertar o interesse do inimigo. Versículos 12 e 13 do capítulo 2, ele fala que ele saiu de noite com seus amigos, não contou para ninguém o que meu Deus tinha posto no coração dele. De noite saiu e foi examinar os muros de Jerusalém. A palavra examinar, que aparece nesse texto, no versículo 15, é a tradução da palavra hebraica que significa contemplar, observar algo cuidadosamente. É um termo médico para examinar a extensão de um ferimento. E antes de começar o trabalho, Neemias faz uma avaliação detalhada para se familiarizar com a situação, para confirmar as situações que ele recebeu, as informações que chegou nele, era aquela situação. Então, peraí, eu preciso confirmar isso, né? Confirmar e estabelecer um plano para a reconstrução. E ele fez tudo isso à noite, para não chamar atenção. Umas poucas pessoas foram junto com ele a pé, tinha só um animal, porque ele não queria chamar atenção. Um pouco de cautela, amados, para fazer um projeto de reconstrução, restauração é muito importante. É muito importante. Neemias, ele viu todos os portões das cidades queimados, as muralhas se desintegrando, com exceção dos pequenos trechos aqui e ali. Para reconstrução, para restauração, é necessário observar as coisas ao nosso redor, as coisas boas e as coisas ruins, antes de tomar uma decisão, antes de agir. E Neemias não deixou de lado
observar atentamente, exatamente como um médico faz ao olhar um ferimento. Nós não podemos deixar de observar. Terceira coisa, ele não ignorou a cooperação. Enquanto a cidade dormia, Neemias estava acordado. E depois de coletar os fatos e saber exatamente em que pé estavam os muros da cidade, ele procura os judeus, sacerdotes, os nobres, os oficiais e as pessoas que iam colocar a mão na massa. E fala: veja a situação terrível que nós estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas estão destruídas pelo fogo. Observa que Neemias se identificou com as pessoas. Ele não disse: veja a situação em que vocês estão. Não, ele disse: veja a situação difícil que estamos. Todos nós estamos. Ele era um deles. A tarefa que tinha pela frente era imensa e não havia a mínima chance dele fazer tudo sozinho. Por isso ele pede colaboração. No verso 17 ele apresenta a situação da cidade e desafia: venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. A extensão dos muros era mais de 2 quilômetros, a extensão do muro. E os novos, eles deveriam ter pelo menos aí 1 metro de largura, dizem os historiadores. Talvez mais de 5 a 6 metros de altura. Reconstruir esse muro só seria possível se houvesse a colaboração por parte dos habitantes de Jerusalém. Neemias conseguiu essa ajuda, depois de mostrar para o povo que aquele não era um projeto dele, mas era um projeto de Deus. Era o projeto de Deus. Ele motivou aquele povo para o trabalho. Eles responderam: sim, nós vamos fazer a reconstrução. E se encheram de coragem, Esta resposta por parte do povo é tão milagrosa quanto a permissão do Artaxerxes para que ele fosse reconstruir a cidade. Para reconstruir, nós precisamos de ajuda. Não conseguimos fazer essa empreitada sozinhos. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado que nos motive, pessoas ao nosso lado que chorem conosco, pessoas ao nosso lado que se alegrem conosco e pessoas ao nosso lado que falam: sua dor é minha, sua alegria é minha. E nós vamos juntos nesse processo. Quarta coisa, Neemias não ignorou a oposição. Então logo o povo ali se dispôs a vestir a camisa mesmo, fazer a obra de Deus, a oposição se levanta, né? É só você falar que vai fazer algo, esse algo é motivado por Deus, vai atingir, mudar, transformar vidas, o diabo se levanta. Sanbalate e companhia, eles não queriam o bem do povo de Israel. Na verdade, eles ficaram muito irritados quando eles souberam que alguém se importava com os judeus. Quando o povo se une para reconstruir os muros, desde o início ficou bem claro que o trabalho não iria adiante sem os desafios do inimigo. Sanbalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, diz o verso 19. O termo hebraico para zombaram traz a ideia de pronunciar palavras de menosprezo. Além de zombar, eles também questionam: vocês querem ir? Vocês querem se rebelar contra o rei? Isso era um argumento muito sério. Eles estavam jogando sujo. Por quê? Porque Jerusalém ficava entre o Egito e a Pérsia. E o Egito era uma colônia, porque eles também foram conquistados pela Pérsia, que era muito rebelde. Era muito rebelde. Então, a Pérsia não podia jamais ter de Jerusalém uma deslealdade, porque a localização era muito estratégica para poder, de vez em quando, ir lá botar um cabresto mais curto no povo do Egito. Então, o argumento da oposição é sutil, sujo, mas sutil. Só que Neemias estava firme na sua decisão da reconstrução e levar adiante o projeto de Deus. Ele não estava disposto
a ouvir aqueles que se opunham à obra e nem permitir que alguém, a não ser o próprio Deus, detivesse aquele trabalho. Ele disse com firmeza o que haviam decidido: nós começaremos a reconstrução. Ele não se intimidou. Entenda que a oposição, ela sempre vai se levantar quando nós nos dispomos a restaurar a nossa vida. Sempre vai ter uma voz demoníaca para falar: ah, sério que você vai fazer isso? Ah, sério que você vai mudar? Seja forte e não seja intimidado pelos inimigos que estão aí ao nosso redor. Quinta coisa, Neemias não ignorou a dependência. Quando Neemias saiu da Pérsia rumo a Jerusalém, ele recebeu cartas do rei Artaxerxes, comprovando que ele não era um traidor do império ao querer ajudar o povo dos judeus. Ele não estava traindo ninguém. Ele tinha autorização para realizar aquela obra de reconstrução. Quando os inimigos acusaram, ele fez o seu trunfo, não o mandato do rei, porque ele podia pegar a carta que o rei deu para ele, esfregar na cara deles e falar: tá aqui, ó, eu não estou indo contra o rei, eu tenho a autorização do rei. Mas olha só o que ele falou. Ele falou de autoridade da parte de Deus. Ele disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias não confiava nele mesmo, na sua própria força, no seu próprio entendimento. Ele teve coragem suficiente para afirmar que a sua força vinha de Deus. Ele não quis tomar para si a glória que não era dele. Neemias aprendeu a dar crédito ao soberano Senhor em tudo. A prosperidade, que nesse contexto se refere à missão que ele foi cumprir em Jerusalém, vem de Deus, vem do Senhor. A base das ações de Neemias era a vontade de Deus. Ele fazia com que as pessoas olhassem para Deus e não para ele. Olha isso, gente. Olha o que é isso. Fazer um trabalho na dependência de Deus faz com que as pessoas olhem para Deus e não para ele. E quanto a nós? As pessoas nos seguem ou estão seguindo o Senhor enquanto Ele nos guia? Nós estamos conseguindo fazer o que fazemos e que as pessoas olhem para Deus e não para nós? Precisamos refletir a respeito disso. O capítulo 2 de Neemias termina com a seguinte declaração àqueles que são opositores: vocês não podem fazer parte desse trabalho. Vocês não têm parte legal nem lembrança em Jerusalém. Ou a Bíblia, na Nova Atualizada, diz: nem memorial, nem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aquela história ia ser reescrita, só que sem a ajuda deles, sem Sambalate e a sua companhia. Eles não podiam nem melhorar, nem participar, nem atrapalhar uma obra que era de Deus. Em tudo fazemos para a glória de Deus. E precisamos ter coragem de colocar: nós somos dependentes de Deus, e falar: eu faço pela glória de Deus e para a glória de Deus. Eu quero aplicar isso na nossa vida, aplicar esses 5 princípios para a nossa vida. Primeiro, a obra de Deus. A gente precisa fazer e entender que precisamos de descanso. Neemias chegou em Jerusalém para fazer a obra e há muitos que, diante das atividades relacionadas à obra de Deus, não permitem a si mesmos um tempo de descanso. Aliás, até pensam que descanso é perda de tempo, é negligência para as responsabilidades espirituais e sobrecarregam a agenda num ativismo exagerado e prejudicial, que afeta inclusive as relações familiares, a saúde e impedem que exerçam um ministério eficaz. Por isso, na obra do Senhor ou em qualquer outro tipo de atividade, valorize corretamente o descanso. Não é procrastinar, deixar as coisas para fazer depois. Não é preguiça, né? Isso daí não tem nada a ver com descanso. O descanso é o que a gente chama de ócio produtivo, onde você descansa o corpo,
dá um tempinho para a mente, Deus renova e você sai dali 100% para a obra do Senhor. Na obra de Deus, valorize adequadamente as pessoas no segundo momento. Hoje em dia tem uma tendência muito forte, inclusive entre os cristãos, de valorizar mais as coisas do que as pessoas. Se valoriza o carro do ano, muito mais do que uma boa amizade, né? Valoriza a casa mais luxuosa do que a comunhão. Está muito focado no ter e não no ser. Com esse pensamento, quem está à frente, liderando, sempre se acha às vezes superior a quem é liderado, né? Por ter um posto mais alto. Isso é bobagem, né? É um entendimento errado da palavra. Isso, né? Totalmente errado. Porque ninguém consegue ir muito longe sozinho, por mais inteligente que possa ser, esse ainda precisa de ajuda de pessoas. Neemias era um líder fabuloso, mas sozinho ele não ia conseguir realizar essa missão que recebeu de Deus. Ele precisou e ele procurou ajuda. Ele não usava as pessoas apenas como máquina de trabalho. Tanto é que quando pediu colaboração, ele se incluiu entre essas pessoas. Vamos construir e não construam. Na obra de Deus, nunca se esqueça disso. Na sua vida, nunca se esqueça disso. Porque nós precisamos de ajuda. Marido precisa da esposa, esposa do marido, filhos do pai e da mãe. Os filhos precisam uns dos outros, dos amigos. Todos nós precisamos dos nossos amigos. Valorize as pessoas antes das coisas. Terceira coisa que ele fala aqui com a gente. Na obra de Deus, glorifique exclusivamente a Deus. Todo cristão precisa viver aqui, nessa terra, para a glória de Deus. Precisa. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quando vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo não é alguma coisa, algum dia ou em alguma circunstância que acontecer. Todo cristão deve almejar, desejar, em tudo que for fazer, a glória de Deus. No que se refere à obra de Deus, isso precisa ser ainda mais enfatizado. Muitos são os que estão recebendo a glória para si, no serviço a Deus, aparecendo mais do que o Deus da obra. Neemias diz que só foi a Jerusalém porque Deus estava com ele. De outra maneira, não teria recebido autorização. Ele diz também que a obra fora fazer era de Deus. A obra que ele foi fazer é obra de Deus e não dele. E quem daria o êxito da obra seria também o Senhor e não a sua capacidade de fazer, de liderar. Toda glória somente a Deus. E vamos concluir. Ao sair da Pérsia para ir para Jerusalém, apesar de ter alguma noção do que esperava, do que ele estava ali em mente, talvez Neemias não imaginasse o quanto a situação da cidade era caótica. Quando ele viu com seus próprios olhos, ele percebeu que era muito pior do que as pessoas tinham contado. Só que aquela situação não paralisou Neemias. Ele não botou a mão na cabeça e falou assim, vou vazar daqui, vou embora, voltar para a Pérsia, porque lá eu era privilegiado. E aqui eu estou no meio do caos. Só que enquanto ele caminhava à noite pelos escombros, ele trazia no peito a esperança de que um dia Jerusalém, a Jerusalém de Salomão, voltaria a ser gloriosa. Havia muito trabalho pela frente, muita coisa para fazer. Mas Deus estava com o povo. Estava ali a presença. Eles conseguiriam ser bem-sucedidos, mesmo diante da oposição. Na obra que o Senhor quer fazer na tua vida, não esqueça do descanso. Não ignore a observação. Fique atento. Não ignore a cooperação, porque precisamos do outro.
Não esqueça que sempre teremos oposição, sempre, em tudo. E não ignore a dependência exclusiva, total de Deus. Coloque em prática esses princípios e siga o projeto de Deus para a reconstrução, para a restauração da sua vida e da sua família. Porque reconstrução é uma necessidade vital. Mas eu já falei isso e talvez você tenha se esquecido. Então eu vou falar novamente para nós orarmos. Restauração é coisa de Deus. Reconstrução é coisa de Deus. Deus está aí. E se Deus está nesse negócio, louvado seja Ele, porque tudo será transformado, tudo será restaurado, tudo vai virar da cabeça, olha, vai fazer assim, um negócio muito louco e vai glorificar o nome dEle. E como nós dissemos no início desse culto, o Senhor tem pensamentos de paz para cada um de nós. E todo esse processo vai trazer paz ao nosso coração, restauração para a nossa vida, para a nossa família. E a glória será dada a Ele. Vamos orar? Bendito Deus, como é bom, Senhor Deus, participar desse tempo de louvor, de adoração ao Teu nome, de meditação na Tua palavra. Graças nós te damos, ó Deus, pelo dia de hoje. Graças nós te damos por todo esse mês de fevereiro. Graças nós te damos, ó Deus, porque a partir da meia-noite, março começa, Pai. As nossas expectativas são grandes, mas nós colocamos todas elas diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem planos de paz, planos de restauração, planos de renovo, planos de transformação, não somente para a nossa vida, nossa igreja, mas para esse país, para esse mundo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem planos de paz. Por isso nós consagramos esse mês que se inicia diante do Teu trono de graça, clamando a Deus querido para que a intervenção do Senhor esteja sobre o nosso país, que a intervenção do Senhor esteja sobre nossa cidade, sobre o nosso estado, Pai, para que no nome santo de Jesus, as vidas, Senhor Deus, não sejam mais perdidas, mas sejam curadas, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que essa restauração, Pai, não seja apenas na nossa vida, na nossa cidade, nossa igreja, mas seja em todo o país, em todo o mundo, em que todos reconheçam Jesus como o único, suficiente Salvador, que todos apliquem, Senhor Deus, esse princípio de Neemias, Pai, diante dessa empreitada que nós estamos vivendo de pandemia, que nós possamos acalmar o coração, buscar ajuda, observar os inimigos, ser firmes, dar toda a glória devida ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude a passar firmes, ó Deus, confiantes no Senhor, na Tua obra, na Tua palavra, Pai, nas situações de vida que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei como está a situação de cada pessoa, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo e que a nossa vida glorifica o Teu nome, Pai. Por isso eu peço que o Senhor glorifique o Teu nome na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Que todo inimigo que se levanta, Pai amado, no momento de restauração caia por terra em nome de Jesus. Que toda dificuldade, Senhor Deus, seja sanada pelo Senhor e que a prosperidade física, emocional, financeira seja derramada sobre o Seu povo, Senhor. Nós clamamos a Tua intervenção na história, na nossa história, como o Senhor tem intervido na história da humanidade. Nós clamamos para que o Senhor, em nome de Jesus, venha intervir na nossa história, nesse plano de restauração que é vital para a nossa vida, Pai. Nós confiamos no Senhor e na Tua palavra. Nós temos esperança no Senhor e na Tua palavra. Nós derramamos o nosso coração em esperança diante do Teu trono de graça. Pai, em nome de Jesus, olha para os Teus filhos, Pai. Nós que clamamos, Senhor, o renovo do Teu Espírito Santo nessa noite. Que o Senhor derrame sobre nós a cura. Que o Senhor derrame sobre nós o renovo, a libertação,
a transformação, Pai amado, e a direção. Que os sonhos do Senhor sejam os nossos sonhos, que os projetos do Senhor sejam os nossos projetos e que possamos caminhar, Deus, confiante de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, a restauração, a reconstrução, o amor infinito, a coragem, o ânimo, a esperança que vem do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Eu tenho um recado antes de nós terminarmos esse tempo de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. No dia 5 é a vigília do Movimento Nacional de Oração. Ele vai começar dia 4, às 11 horas da noite, e vai até no dia 5, às 11 horas da noite, novamente. Vão ter várias lives com pastores durante todo esse tempo. Então, nós vamos disponibilizar no WhatsApp da nossa igreja os links para que você possa participar desse momento, onde você vai receber da palavra e você vai orar também com os nossos irmãos. Participe, tire um tempo de oração nesse dia, no dia 5, tire um tempo de oração. Nós vamos colocar todos os motivos de oração da vigília no WhatsApp da igreja. Eu sei que é difícil, às vezes, pegar um grande tempo, passar a madrugada do dia 4 para o dia 5, mas tire um tempo de oração. Seja ele 10, 15, 30, 1 hora, o tempo que Deus colocar no teu coração para estar orando, porque você não estará orando sozinho. Todos os presbiterianos independentes estarão orando. A nossa vontade seria estar com os templos abertos, onde a gente pudesse fazer um grande louvor, um grande tempo de clamor, mas não podemos. Então vamos fazer isso online. Então a gente vai disponibilizar todos os links desses momentos de oração e os pedidos de oração. Então invista em oração. Nosso povo precisa ser regado de oração. Sua vida precisa ser regada em oração. Minha vida precisa. Por isso, separe um tempo para estarmos juntos em oração, no nome de Jesus. Que eu tenho certeza que isso vai mover céus e terras em favor daqueles de quem Deus ama. Deus abençoe sua vida, que a sua semana seja uma semana completamente abençoada, seja uma semana de renovação, seja uma semana de muita bênção, seja uma semana onde Deus fale poderosamente ao teu coração e que o Senhor revista você e a sua família com muita saúde, no nome de Jesus. Boa semana.